China e Rússia fazem provocação militar inédita contra Japão e EUA. Veja vídeos. Em meio à tensão com americanos, países enviam navios de guerra por estreito entre ilhas japonesas. Em uma provocação direta a Japão e EUA no Pacífico, a China e a Rússia enviaram 10 navios de guerra pela primeira vez para atravessar o estreito que separa as duas principais ilhas do arquipélago nipônico. A movimentação ocorreu durante a segunda-feira, 18, e foi relatada nesta terça por autoridades japonesas. Ela se insere na crescente onda de provocações entre Washington e Pequim na região, adicionando um ingrediente explosivo, a sempre arisca Rússia de Vladimir Putin. Trecho de vídeo mostra navios de guerra chineses e russos em manobra no mar do Japão. Chineses e russos fazem anualmente, desde 2012, exercícios navais conjuntos em águas internacionais no mar do Japão. O deste ano incluiu dezenas de navios, como destroyers e submarinos, e foi encerrado na manhã de segunda. Aí veio a surpresa. 5 destroyers lançadores de mísseis chineses da classe Hen'ai, a mais avançada do país, e outras 5 embarcações russas se separaram do grupo e rumaram para o Oceano Pacífico pelo Estreito de Tsugaru. Учебная тревога. Время 0. Ele separa as ilhas de Honshu, a maior do Japão, de Hokkaido, ao norte, por apenas 19,5 quilômetros. Durante a Guerra Fria, Tóquio abriu mão do controle total das águas a que teria direito para deixar um corredor internacional no meio da passagem. Com isso, navios americanos com ogivas nucleares poderiam transitar sem ter de contornar o Japão ou ferir a constituição local, que exige tal tipo de arma longe do território do país. Ainda assim, nunca havia ocorrido uma transição conjunta sino-russa. É algo simbólico, dado que nem os chineses muito menos os russos teriam capacidade de vencer um embate contra forças aliadas do EUA no mar hoje. Mas demonstra uma disposição beligerante. O chefe adjunto do novo gabinete japonês, liderado por Fumio Kishida, criticou de forma diplomática a ação. Tóquio, disse Yoshiko Isozaki à rede NHK, está observando de perto as atividades com grande interesse. Ao longo da segunda, o comboio foi acompanhado por um avião de patrulha marítima P-3. O ex-chanceler Kishida era visto, durante sua breve campanha para suceder o demissionário premier Yoshihide Suga no mês passado, como um nome simpático ao Pequim. Mas, desde que assumiu, reforçou a posição dura que marcou os últimos governos japoneses e ressaltou sua aliança com os EUA. Manteve os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, que falou pela primeira vez em medidas concretas para combater a crescente ameaça da China contra Taiwan, a ilha autônoma que Pequim quer reabsorver, depois da maior onda de incursões aéreas chinesas contra Taipei da história.
Essas ações vêm na sequência da assertiva mudança feita pelo presidente Joe Biden no rumo da já agressiva Guerra Fria 2.0 iniciada por Donald Trump contra a ascensão chinesa sob Xi Jinping. Biden incorporou o Quad, grupo que une justamente o Japão, além de Índia e Austrália, aos EUA nos últimos anos. Todas as forças navais desses países passaram a se exercitar anualmente, e o americano promoveu os primeiros encontros de chefe de Estado da breve história do grupo criado em 2007. Ele dormitou até 2017. Para complicar, a animosidade entre China e Índia cresceu após o incidente fronteiriço no qual dezenas de soldados morreram numa área disputada no Himalaia, em 2020. As longas negociações para acalmar os ânimos foram rompidas na semana passada. Além disso, Biden firmou um pacto militar com Canberra que prevê dotar os australianos de submarinos nucleares com tecnologia americana e britânica, além de supostamente ver abertos para os EUA os portos que ficam ao sul do quintal estratégico chinês. Exercícios militares do Mar do Sul da China. Formação da Marinha Chinesa, incluindo o porta-aviões chinês Liaoning, ao centro, durante exercício militar no Mar do Sul da China em 2017. Tudo isso ocorreu em meio à desastrosa retirada americana do Afeganistão, que por fim liberou forças adicionais para a estratégia asiática de contenção da China. A China se mexe, com o apoio da cada vez mais aliada a Moscou, que já se vê na pior fase de suas relações no pós-Guerra Fria com forças da OTAN, Aliança Militar Ocidental, no leste europeu. Assim como o país de Putin, os chineses desenvolvem armas hipersônicas que assustam os americanos. Pequim negou o relato feito no fim de semana pelo jornal britânico Financial Times de que havia testado um novo modelo desse armamento, mas não convenceu muito. Nesta terça, o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price afirmou que os chineses aumentaram suas capacidades, com mais de 250 testes de mísseis balísticos desde janeiro. Seu colega em Pequim Wang Wenbin negou e disse que as forças nucleares do Estado comunista eram mantidas em um nível mínimo. E agora promoveu esse trânsito provocativo pelo Estreito de Tsugaru. Os russos são uma potência militar continental, mas possuem capacidades navais razoáveis, em especial submarinas particularmente, suas embarcações lançadoras de mísseis balísticos com ogivas nucleares. No Pacífico, a frota fica baseada de forma primária em Vladivostok. Na semana passada, houve a repetição de um incidente de 2010, quando um navio russo ameaçou abauruar um destroyer americano que buscava entrar em águas territoriais de Moscou. Exercícios militares no Báltico. Tanques americanos em estação ferroviária na Lituânia chegam para exercício militar em 2020. No caso recente, a embarcação de Washington entrou em uma área restrita para exercícios de tiro justamente dessa manobra conjunta com os chineses e foi afastada. Os EUA negaram a intrusão, e os russos fizeram um protesto formal. No caso japonês, ainda há uma rixa de décadas com os russos. Tóquio quer o controle sobre parte das Ilhas Kurilas, tomadas pelos soviéticos ao fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão também tem disputas com a China, como no caso das Ilhas Senkaku, que Pequim quer para se agregando confusão geopolítica. Taiwan também as reivindica. Todo esse jogo havia sido desenhado pelo próprio Pentágono em um documento de dezembro passado, no qual defendia o aumento da assertividade naval contra a China e Rússia. O perigo óbvio, seja no Japão, em Taiwan ou no disputado Mar do Sul da China, é de que essa agressividade mútua descambe em algum tipo de acidente ou escalada militar.